Olá, amigos. Mais uma vez vamos falar do assunto que considero muito importante nos dias atuais, que é o tratamento da criança com alguma anomalia. Várias dessas anomalias nós estamos chamando de transtorno de espectro autista e dentro dessa análise do transtorno de espectro autista são incluídos diversos níveis. Então é uma coisa interessante, mas que às vezes até atrapalha, os pais quererem saber em que nível de autismo está o seu filho. Vejamos, a literatura mostra, a literatura médica atual, mostra que, a depender dos sintomas apresentados pela criança, ela está num nível A, B, C, D, nos níveis X, Y, Z do autismo. Isso serve para quê? Vejamos. Para referências em relação ao tratamento, pode ser. Mas em relação ao que nós precisamos fazer com essa criança, isso não serve para nada. O que serve é nós estarmos atentos no que nós podemos observar, analisar, descobrir e identificar de habilidades que essa criança está apresentando ou possibilidades, potencialidades que nós possamos estar identificando e que a partir daí nós vamos começar a desenvolver. Ao invés de nós querermos identificar que nível de autismo está meu filho, qual é o seu filho, vamos identificar que o seu filho, aquela criança que está ali, aquele aluno nosso, ele é próprio, ele tem características individuais maravilhosas, ele tem potencialidades que nós não fazemos a menor ideia. Nós somos muito incompetentes para saber como desenvolver as habilidades do seu filho, mas nós temos que tentar desenvolver um pouco de competência para que ele seja feliz e que ele seja hábil e que ele tenha sucesso na vida, e ele vai ter. Se ele não tiver, a culpa é nossa. Vamos chegar a essa conclusão. Agora, não é para nós ficarmos neuróticos, não. É para nós tentarmos a cada dia desenvolver mais a nossa competência e nunca jogar a toalha. Eu tenho lido no Face diversas mães dizendo: eu já desisti, coitado do meu filho, não consegui nada com ele, e agora? Alguém consegue, alguém me ajuda, meu Deus do céu. Esse alguém inicial é você. Esse segundo alguém é o professor, numa escola que seja responsável, pelo amor de Deus. O que é uma escola responsável? É uma escola grande, luxuosa, cheia de artifícios, cheia de tecnologia, rica. Não é isso não, essas não estão nem aí para o seu filho. Então vamos procurar uma escola que já tenha alguém com alguma característica especial sendo incluída. Olha o que eu estou dizendo, sendo incluído. Não é sendo aceito, sendo bem tratado, sendo... não é isso não, é sendo incluído. Incluir significa preparar a criança para se sentir útil, se sentir partícipe da sociedade, se sentir alguém, se sentir importante, junto com seus colegas de turma. Uma escola que simplesmente acolhe seu filho não é a escola de seu filho. A escola precisa incluir seu filho. Nossa escola faz isso? Tenta. Nós somos ótimos? Não. Tanto que eu digo, não acreditem nem no que eu falo em relação ao que nós fazemos. Vá ver, vá procurar saber, vá procurar em cada escola o que está sendo feito lá. Para você sentir se é ali que seu filho vai ser feliz, se vai ser incluído e se vai ter sucesso. Porque uma coisa é clara, todas as crianças têm condições de se desenvolver e terem sucesso e serem felizes. Agora, muitas dessas crianças dependem de nós integralmente, e os que têm transtorno de espectro autista são delas. Antes de mais nada, vamos acabar com essa história de ter que classificar seu filho no nível A, B, C, D, E. Não, vamos classificar seu filho no seguinte nível: o que ele está demonstrando de habilidade. O que eu vou fazer amanhã, de novo, ou de novo que eu digo de coisas novas,
para tentar descobrir alguma outra habilidade de meu filho. O que eu vou testar desta vez? Se ele der algum indício de alguma coisa, vamos então começar aquilo para desenvolvê-lo, para ele ficar cada vez mais feliz, cada vez mais alegre, cada vez mais satisfeito. É todo dia isso. Se um dia você fracassa, e se fracassa no dia seguinte, se fracassa no outro dia, isso não quer dizer nada não. Nós vamos acertar um dia. Cada criança tem o seu momento certo. E também tem a sua linguagem certa. Eu estava outro dia com uma das meninas, uma menina que tem muita dificuldade, não vou dizer qual é a característica, qual é a anomalia, qual é isso, que isso não interessa. Muita dificuldade de aprendizagem, muita dificuldade de gravar na memória, temporária inclusive. Então eu passei uma tarde inteira com ela, mostrando desenhos, se não me engano foi uma paisagem, árvores, bichos, alguns animais, sol, lua, chuva, etc. E ela ia repetindo comigo, olhava para mim e repetia, nuvem. Eu dizia, nuvem. E da nuvem sai, aí ela dizia, chuva. Exato, chuva. E molha essa parte daqui que é... Aí ela falava grama. E nascem plantas, ela ia fazendo. Aí nós saímos e tudo, foi fazer um lanche. Na volta, quando eu mostrei a imagem para ela, ela já não sabia mais nada daquilo. Nós tivemos que começar do zero, tudo de novo, para ela ir construindo tudo aquilo na memória dela. Fizemos. No dia seguinte, de novo. Aí a auxiliar que estava me acompanhando disse, o que eu vou fazer? A mesma coisa todos os dias. E vá prestando atenção se ela vai ficar alegre, muito alegre, quando você falar de uma dessas coisas. Se ela ficar alegre, aquela coisa vai ser o principal ponto da nossa instrução para ela a partir dali. Porque se ela ficar muito alegre, por exemplo, com a grama, é da grama que nós vamos partir para todo o resto. Grama, planta, bichinho comendo grama, etc. Coisas assim. Para quê? Para quebrar um bloqueio que até nas pessoas que têm anomalia neurológica existe também um bloqueio. Então nós precisamos estar atentos o tempo todo a quebrar bloqueios. Quem vai curar, quem vai dar remédio é o médico, não somos nós não. Nós temos que desenvolver tudo que nós pudermos, independente do que o médico está fazendo. Independente em certa parte. É importantíssimo que todos os educadores, psicopedagogos, neuropedagogos, estejam, ou a escola em si, etc., esteja em contato com os terapeutas dessas crianças. O tempo todo, de preferência por e-mail, para ser mais rápido, fazer o relato de tudo que está acontecendo, para que o médico, que tem pouquíssimo tempo com a criança, possa estar acompanhando a evolução do tratamento que ele está fazendo. Então, poucos são os terapeutas das crianças que estão, por exemplo, sendo acompanhadas no nosso colégio, que estão fazendo isso. Esses que estão fazendo estão tendo resultados maravilhosos, porque eles sabem o que se passa. Vamos procurar um colégio que acompanhe seu filho, que inclua, que se preocupa com essa inclusão. Vamos procurar entender que seu filho terá sucesso, tem potencialidade, mas que essa potencialidade depende de você o tempo todo. Você pai, você professor. Enquanto nós não estivermos assumindo a responsabilidade disso, essas crianças vão estar perdidas na vida, não vão a lugar nenhum. E quantas crianças estão perdidas aí? Poucas são aquelas que nós podemos dar como exemplo, como Temple Grandin, que eu vivo dando exemplo, e outros assim, que alguém descobriu, alguém acompanhou, alguém desenvolveu, e hoje são pós-doutores, são cientistas, têm sucesso na vida e tudo. E outro dia eu vi até um relato terrível de uma mãe, dizendo que o médico disse, não espere muita coisa de seu filho, não. Ele não vai ser um Einstein na vida. Quem disse que não vai ser um Einstein na vida? Pode vir a ser até melhor que um Einstein. Lógico que pode. Então vamos acreditar no nosso filho, vamos acreditar no nosso aluno e vamos descartar certas opiniões negativas, pessimistas, que ocorrem muitas vezes por aí. Eu vou dar um exemplo de uma criança que está conosco, que chegou, não vou dizer nomes, etc., porque isso seria antiético, mas que chegou para nós, não falava absolutamente nada,
quando falava de uma maneira estranha, arredio, e ninguém entendia palavra nenhuma, meio fechado em si mesmo. O garoto, anteontem, essa semana passada, entrou na minha sala. Eu estava recebendo uma pessoa que chegou do exterior, estava conversando com a gente, e ela levou um susto, porque o garoto entrou com a maior delicadeza, com licença. Aí, o senhor está ocupado, professor Roberto? Aí eu disse, estou. Me desculpe, não, pode entrar, Emanuel, até falei o nome. Pode entrar, Emanuel, já que eu falei. E aí ele veio, conversou educadamente, todos entenderam o que ele estava falando. Ele falou sobre o que ele havia aprendido. Professor, eu aprendi triângulo, eu aprendi círculo, eu aprendi quadrado, eu aprendi retângulo. Eu disse, que maravilha, Emanuel, o que mais que você vai querer aprender? Eu quero aprender tudo. E depois se despediu de todo mundo, com licença, dá licença, até logo, tá? E foi embora. Aí quando eu falei para visitantes nossos que esse garoto, quando chegou lá, nem falava, e quando falava coisas ríspidas, rápidas, e ninguém entendia nada, disse, como é que pode? Pode, ele está se desenvolvendo, ele tem essa potencialidade, apenas ele estava bloqueado. Ele tem problema neurológico? Tem laudo médico e tudo, está sendo acompanhado, mas os bloqueios estão quebrando, ele está se desenvolvendo e vai se desenvolver. Quem sabe até os problemas neurológicos serão bypassados, ultrapassados por meio da elevação da autoestima e o trabalho do maior médico que existe dentro de nós, que é o sistema límbico. Meus alunos de neuro sabem disso, que o sistema límbico é um médico fantástico que tem dentro do nosso organismo e que faz milagres. Então, gente, não desacreditem no sucesso do seu filho, mesmo que haja um laudo escrito dizendo que não espere nada dele, que ele não vai ser coisa nenhuma, porque vai sim. Não há limite para a mente humana, não há limite para o sistema límbico consertar aquilo que está quebrado, aquilo que está errado, que está dando curto-circuito. O sistema límbico consegue, pode conseguir, pode demorar muito, mas vai conseguir. Mas para ele conseguir, ele precisa de autoestima elevada, e isso depende de nós. A criança tem que se sentir incluída. Não estou dizendo para pegar a criança e jogar numa sala de aula comum, não. Isso é importante. A inclusão não é pegar a criança e jogar numa sala de aula comum. Não. Primeiro, você tem que perceber se aquela sala de aula, aquelas crianças estão preparadas para a inclusão. Porque se você simplesmente colocar a criança dentro de uma sala de aula normal, ela vai ser discriminada, óbvio que vai. Pode não ser discriminada na sua frente, mas vai ser discriminada quando você sair. Então não é por aí. Você primeiro tem que preparar a turma, depois tem que preparar o que vai ser incluído, e há que haver um acompanhamento constante disso. Há falhas quando isso ocorre? Nós temos numa das nossas séries uma menina incluída e que de vez em quando ela sente que está sendo provocada, e ao sentir que está sendo provocada ela começa a um processo de irritabilidade e agressividade muito grande, que nós temos que atuar imediatamente. Para isso nós colocamos câmeras em todas as salas, auxiliares, etc. E então há que se tomar uma atitude de acalmar a menina imediatamente. Mas ela está na sala de aula, normal, as crianças foram preparadas para recebê-la, as crianças estão muito bem preparadas, as crianças de 11 anos de idade, todas responsáveis, e de vez em quando nós temos que atuar rapidamente para que não haja, naturalmente, uma agressão. Então, há que haver vigilância, acompanhamento e observação. Quando a criança que tem uma anomalia fica agressiva, nós temos que abraçá-la com muito cuidado, tirá-la da sala, levar para um outro ambiente, conversar sobre outros assuntos. Não é conversar sobre o que ela estava fazendo de errado, não. Isso é depois. Primeiro é a gente fingir, abraçá-la, etc. E de preferência já ir conversando sobre um assunto de interesse, que a gente saiba que ela tem interesse, como se a gente tivesse chegado ali só para conversar daquilo. Desculpa, eu sei que você está irritado aqui, mas olha, eu precisava falar com você sobre tal coisa assim. Ela, se estiver muito irritada, não vai nem ouvir a gente direito, mas insista e vamos tirá-la, insistindo em falar sobre um outro assunto, nada sobre aquilo que ocorreu. Mais tarde,
Quando o sistema nervoso parasimpático dessa criança atuar e ela estiver mais acalmada, que demora muito nas crianças com anomalia, mas quando ela se acalmar, aí nós vamos dar uma bronca, nós vamos dar a bronca por aquilo que ela fez de errado, como eu falei no outro vídeo. Mas, em primeira mão, logo de cara, nós vamos conversar sobre outros assuntos, para distrair e dar oportunidade ao sistema nervoso parasimpático de atuar. Então esse é o detalhe. Nós temos que ter muita paciência, muita perseverança, precisamos prestar muita atenção nas coisas, observar constantemente essa criança, para nós podermos ver o ponto que nós temos que atuar, a forma como nós temos que atuar, criar novas estratégias para o desenvolvimento dessa criança e o desenvolvimento dos colegas também. Um amigo meu comentou preocupado sobre a responsabilidade que eu estou colocando nas crianças, colegas dessas anômalas. Sim, realmente eu estou colocando uma responsabilidade muito grande, Mateus, mas é bom para elas. Nós não vamos colocar a responsabilidade total nessas crianças para elas ficarem neuróticas a ponto de se o meu colega se der mal, a culpa é minha. Não, não é nesse ponto. É mais para eles entenderem que nem todos são iguais e que algumas pessoas que são diferentes precisam da ajuda deles e que só através da ajuda deles é que essas pessoas poderão se tornar pessoas normais como eles. Agora, isso tem que ser feito de uma maneira muito cuidadosa para que eles se sintam também com a autoestima elevada a cada momento. Ou seja, um erro que eles tenham, nós vamos dizer, não, isso é normal, ninguém sabe como lidar com essa criança, com esse tipo, etc. Um acerto que eles tenham, nós vamos elogiar, mostrar, falar. Ou seja, o mesmo trabalho que nós temos que ter com a criança com anomalia, nós temos que ter com as crianças que vão incluir o anômalo. Ou seja, todos têm que se sentir partícipes do processo, todos têm que se sentir importantes no processo, tanto quem está sendo incluído como quem vai incluir. Esses detalhes são importantes para que nós possamos realmente ter resultados satisfatórios. Antes de terminar, eu queria comentar sobre um problema que surgiu, que foi falado no site do autismo, de Jaqueline, da nutricionista Jaqueline, que tem um site sobre o tratamento do autismo, muito bom, e que uma mãe fica desesperada porque a escola chamou-a e disse que ela era obrigada a construir um portão na cozinha da escola, porque seu filho ou sua filha, que era autista, estava invadindo a cozinha e roubando a lanche das outras crianças. Olha só. Crianças de 11, 12, 13 anos, ou nessas faixas de 11, 12 anos, né? 9, 10, 11, 12 anos. Que escola é essa que acredita que uma criança de 11 anos, dita normal, fica quietinha, que não tenta invadir a cozinha para roubar comida, que não tenta fazer uma traquinagem qualquer? Então quem tem que botar o portão para a criança não entrar na cozinha é a mãe do autista? Só o autista faz isso? E as outras crianças são o quê então? Então a criança autista é a única normal, porque as outras são anômalas, estão apáticas. Deve ter tomado algum tranquilizante, porque eu não conheço crianças numa turma de 11 anos que não faça bagunça. Na escola, nossa, na hora do recreio das crianças de 11 anos, se eu tiver uma visita, que minha sala fica no corredor, passa na frente da minha sala, ninguém ouve mais nada, porque elas passam correndo e ficam correndo o tempo todo e gritando, pulando. Se não ficar, eu vou chamar o pai, a mãe, chamar o médico, ver se está com febre, porque o normal é isso. Isso não é deseducação, não, isso é energia. Me lembro de um dos filhos meus, quando estava na creche, Risco Rabisco, lá na Pituba, o falecido dono da creche, Edivaldo, me chamava, né? Ô Roberto, eu já troquei esse cadeado 3 vezes, botei cadeados dificílimos. Seu filho vem e consegue abrir todos, e solta as crianças todas que já estão limpinhas. Então o que meu filho fazia?
Na hora que as crianças da creche estavam todos tomado banho bonitinho, ele arranjava um jeito de abrir o portão e soltar todo mundo. As crianças saíam, se sujavam tudo, dava um trabalho danado para as professoras, para ter que limpar as crianças todas de novo. Mas ele falava isso, ele, Ângela, etc., mas falavam rindo, achando graça, porque é normal. A habilidade dele era essa, abrir os cadeados. Eu fiquei até preocupado, será que ele vai ser um grande assaltante futuramente? Graças a Deus, ele hoje está se formando em física, vai fazer mestrado, doutorado, etc. Então ele está entrando numa área que eu acho que não vai ser marginal, espero que não. Espero que ele não vai ser um grande físico para cometer grandes assaltos, abrir grandes cofres, mas não, a área dele é outra, a área dele é na área de física de partículas, de campos, etc. Ou seja, uma criança normal, agora um adulto normal, jovem, né? Tem 21 anos. Então, poxa, se nós formos achar que isso é anômalo, é anormal, tem algo errado, gente. Peraí. Então, quem tem que botar o portão nessa escola para essa criança autista não invadir a cozinha é a escola, porque lembram que outro dia lá em São Paulo teve um garoto que morreu afogado na piscina? Era autista? Não, era normal, dito normal. O que aconteceu? Em vez dele estar na fila com todas as outras crianças, ele saiu correndo, mergulhou na piscina e ninguém viu. Ninguém viu por quê? Vacilo dessa escola. Criança, nós temos que estar olhando o tempo todo. Criança normal. Ainda mais uma criança que tem alguma característica especial de entendimento. Então, gente, nós temos que, com criança, nós temos que estar atentos o tempo todo. E não é a mãe do autista que tem que botar portão numa cozinha. Vamos com calma. Então, por hoje é só. Eu aguardo, então, dúvidas que tenham, escrevam para a gente, para que nós possamos, então, escrever alguns artigos e gravar uns vídeos diretamente ligados às maiores dúvidas que estão aparecendo, principalmente em relação às crianças com TAA, transtorno do espectro autista, as crianças com TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, as crianças inquietas que estão sendo tratadas como hiperativas e assim por diante. Ok, gente? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.